Eu sou Thaís Borman, a rainha das bolachas, especialista em bolachas e biscoitos decorados e criadora do método MBS, Minha Bolacha de Sucesso. Seja muito bem-vinda à construção do castelo, a nossa segunda aula do curso Bolacha Perfeita. Durante esse curso gratuito de 4 aulas, eu vou mostrar como fazer a sua bolacha perfeita e já lucrar com a sua primeira bolacha. Você também vai ver como milhares de mulheres transformaram as suas vidas através das bolachas e descobriram um novo jeito de serem mais felizes, realizadas e admiradas, conquistando a sua independência emocional e financeira, ou até as duas. E na aula de hoje eu vou mostrar que sim, que você pode. Eu vou te revelar e vou te mostrar como é que mulheres comuns, assim como eu e como você, mudaram de vida com um método que eu criei, que vai muito além de uma bolacha perfeita. É um método que cura dores, aquelas dores que talvez você tenha aí dentro, escondida, e não conta para ninguém. Você vai descobrir que fazer bolachas com o meu método vai muito além de uma receita ou de uma técnica. Sim, como eu te falei, esse é um método que fará você ser admirada, reconhecida e deixar de lado todo o seu medo e insegurança, sem precisar ficar longe de casa ou da sua família. Você vai descobrir uma terapia, vai deixar de lado esse vazio que você está sentindo. Eu, por muito tempo, me senti muito sozinha, na escuridão mesmo, sem ter uma luz, sem ter ajuda. Mas quando eu acreditei e tomei uma decisão de mudar a minha vida, eu consegui perceber que eu podia ir muito além. Aí eu encontrei nas bolachas a minha melhor companhia. Assim, eu construí o meu castelo. E hoje eu consigo resgatar mulheres que buscam um significado para suas próprias vidas, que hoje fazem parte de uma grande comunidade, que eu chamo de reino, o meu castelo, onde cada princesa está em busca da sua felicidade e da sua realização, da realização dos seus sonhos. Agora você vai aprender o passo a passo. Como eu te falei, você não precisa ser confeiteira ou ter habilidades na confeitaria, independente se você já faz ou não bolachas. Ou melhor, podendo usar os utensílios que você já tem, e não importa qual a sua idade. Antes de continuarmos, preciso saber se você já assistiu à primeira aula do nosso curso Bolacha Perfeita. Se sim, então você já colocou a mão na massa, né? E teve sim o gostinho de saber como é fazer algo que nós podemos transmitir os nossos melhores sentimentos, fazendo bolachas. E depois dessa aula de hoje, a sua casa vai ficar perfumada. Quando você sentir esse cheirinho, isso vai transmitir só coisas boas e vai transformar os seus dias. Para mim, as bolachas são um resgate da minha alegria de menina, uma companhia perfeita, uma conexão com os meus melhores sentimentos, preenchendo todo o vazio que eu tinha aqui dentro de mim. E eu já não me importava mais com o julgamento alheio. E eu pude descobrir através das bolachas a minha melhor versão. Então, se você já assistiu a primeira aula do curso Bolacha Perfeita e já colocou a mão na massa, parabéns! Mas não deixa de colocar aqui nos comentários a hashtag Minha Massa Perfeita. E eu desafio você a fazer a massa e postar. Sim, mostrar para as pessoas que a sua transformação já começou. E não se assuste com a nova mulher que vai surgir, hein? Não tem desculpas. E se por acaso a sua resposta for não, que não assistiu ainda a primeira aula, eu recomendo que você volte e assista agora mesmo. Para isso, para você assistir essa aula, é só clicar na imagem da aula número 1, que está disponível aqui nesse vídeo em algum lugar, nessa mesma página. Caso você não encontrar, você pede ajuda para alguém.
Eu também, um tempo atrás, não entendia nada de internet e eu pedi ajuda para os meus filhos. Eu pensava que a internet era algo muito difícil, mas não é não, aos poucos nós vamos aprendendo. E lembra que eu te falei? Nada pode te impedir de aprender. E se por alguma razão você não conseguiu entrar na aula ou não conseguir, não se preocupe, não tenha vergonha de pedir ajuda. O meu suporte está aqui pronto para te ajudar, tá? Na primeira aula do curso Bolacha Perfeita, eu te mostrei como que estava a minha vida antes das bolachas. Que eu tive um problema grave de saúde e devido ao tempo de recuperação que eu precisei, eu perdi o meu tão sonhado emprego. A minha vida financeira virou um caos. Eu fiquei arrasada, sem rumo, sem um sentido para a vida. Foi um pesadelo sem fim. Eu estava na escuridão total. E eu te mostrei também que fazer bolachas com o meu método foi a minha solução. Foi as bolachas que me devolveram a autoestima, me devolveram o prazer de viver novamente. Mas principalmente, eu voltei a ter independência emocional e financeira. Eu estava feliz e realizada, podendo pagar as minhas contas. E eu mostrei também porque tantas pessoas entraram na confeitaria e acabaram se frustrando fazendo bolachas no método convencional. O método convencional é tudo muito demorado, limitado. Ficam exigindo um monte de coisas para você começar. Ficam dosando conhecimento. E no fim, ainda por fim, acaba dando tudo errado. Causando um sofrimento. Assim como eu sofri um dia. Eu até acabei gastando com equipamentos caros que foram desnecessários. Eu sofri realmente e eu não tinha aqueles pulinhos do gato. E muitas pessoas desistem logo no começo. Simplesmente desistem. E eu sei bem dessa dor, porque eu quase desisti. E eu falei para você também como que eu cheguei até aqui e como que foi a minha transformação. Essa transformação de plebeia para rainha das bolachas. Você viu só como que é importante você assistir a primeira aula e também fazer a sua massa perfeita? Volta lá e assiste agora. Eu quero aproveitar também para agradecer os comentários lindos que eu recebi, que foram deixados aqui na aula. E eu me emocionei muito em ler tantas histórias. Mas eu vou pegar na sua mão. Eu não quero ver você sozinha. Eu sei bem que quando estamos com um problema, perdidas nessa floresta amaldiçoada, sentindo um vazio, a gente sabe, ou talvez vivendo um momento delicado. É difícil encontrar uma saída. Mas eu estou aqui para te ajudar. Eu estou abrindo as portas do meu reino para você experimentar e conhecer um pouco mais sobre a transformação que existe através das bolachas. Eu fico realmente muito feliz em ver você e ver que você quer transformar a sua vida. Eu quero te parabenizar por você estar aqui comigo e dizer que você está sim no caminho certo. Claro que você podia estar fazendo outra coisa, mas você escolheu estar aqui, tirando um tempo para investir em você mesma, em algo que vai mudar a tua história. E isso se chama atitude. Sim. E você que está comigo agora é uma candidata a princesa e não vai precisar ficar perdida nessa floresta amaldiçoada. É assim que eu chamo o método convencional, onde você fica batendo a cabeça. Eu mesma já fiquei lá atrás batendo a cabeça quando eu comecei, sofrendo, sem apoio, sem alguém para me orientar. E eu não quero que aconteça isso com você, não quero você sozinha, perdida nessa escuridão. Eu vou sim pegar na sua mão e nós vamos para o próximo passo, fazer a sua bolacha perfeita. Vamos lá, vamos pegar a nossa massa agora? Bom, a minha massa eu coloquei no freezer. Você lembra da primeira aula que eu falei que você podia pôr tanto no freezer quanto na geladeira? Tanto faz se ficou no freezer ou na geladeira. Qual a diferença? É que no freezer ela vai estar congelada, ela vai estar mais firme. E lá você pode deixar por uma validade de 3 meses.
Então assim, né, muito fácil, você pode preparar a sua massa ou até mais de uma e deixar armazenada no freezer, e quando você tiver vontade de fazer uma bolacha, de assar uma bolacha, a massa tá pronta, é só recortar do formato que você deseja e assar, simples assim. Agora, se ela ficou na geladeira, é importante que essa massa tenha uma validade de 3 dias, ou seja, por até 3 dias, você pode deixar ela na geladeira e assar aí na hora que você preferir. Vamos supor que, passado aí, você passou primeiro, segundo, terceiro dia, você viu que não vai poder assar a bolacha, passa ela para o freezer, não tem problema. Por que eu não recomendo que fique mais de 3 dias? Ela acaba perdendo a qualidade do sabor, da textura, uma série de fatores, né? Então é importante a gente manter essas dicas aí quanto ao armazenamento da massa crua. Já quanto ao armazenamento da massa assada e validade, nós vamos falar assim que assarmos a nossa receita, combinado? Bem, algumas dicas assim que são fundamentais, você precisa anotar, principalmente porque eu sei que tem uma variedade de clima muito grande de regiões para regiões. Acredito que você que mora aí numa região muito quente, você deva escolher sempre o melhor período para assar as bolachas. Qual é o melhor período? O período que você tem um clima mais fresquinho. Por quê? Você não vai assar a bolacha que tem a base amanteigada no pico do calor. O que vai acontecer? Vai acontecer que a massa vai amolecer muito mais rápido e isso gera um pouco mais de trabalho, tendo que voltar essa massa para resfriar, né? Seja no freezer, seja na geladeira, para que a massa fique firme. Qual é a base da nossa massa? Manteiga, né? Então, como nós falamos, já todos os detalhes em relação aos ingredientes na aula passada. Mas o que é importante você saber é que, como toda manteiga resfriada, ela é firme. Automaticamente a nossa massa precisa estar firme, tanto para o corte quanto para o forno, tá? Então são 2 pontos importantes. Se a massa que eu tiro lá do freezer, ela está congelada, então ela leva um período um pouquinho maior para ela amolecer do que a massa que eu tiro da geladeira. Tá? Então existe essa diferença. Então a minha ficou no freezer e ficou no freezer desde a nossa primeira aula. Então ela vai estar um pouco mais firme. Só que um detalhe bem importante, até eu já vou adiantando aqui, vou colocar a minha luva antes de pegar a massa. E eu vou mostrar para você alguns detalhes sobre o cortador. Como eu falei para você, né? Um dia eu já fui a louca do cortador, eu já quis comprar todos os cortadores que eu via, mas logicamente que eu não consegui fazer isso até porque eu não tinha dinheiro para comprar tanto cortador que eu tinha visto. O que eu vou mostrar para você é que você não precisa nem comprar cortador, né? E nem ter um recurso especial para você fazer a sua bolacha. Que de fato você vai começar fazendo deliciosas e lindas bolachas a partir do que você já tem aí na sua casa. Então eu quero mostrar para você hoje quais são as principais ferramentas, vamos dizer assim, que nós vamos usar. Então eu preparei aqui um molde. Como você sabe, eu amo corações, né? Não sei se você sabe, mas então vou te contar que eu amo o formato de coração na bolacha. E então eu preparei esse molde, você vai encontrar no material de apoio, basta você imprimir esse material de apoio, você vai recortar a folha exatamente desse tamanho, não tem diferença nenhuma. Você vai recortar, o que eu fiz aqui? Eu passei fita durex uma fita durex, uma fita transparente, para plastificar, para que eu possa aproveitar esse molde para outras bolachas. Então assim ele dura mais, né? E aí, o que eu vou fazer? A partir desse molde eu vou cortar minha bolacha e você vai ver o quanto é fácil. Já quero mostrar para você também uma faquinha, né? Acredito que se você não tiver uma igual essa, que não precisa ser, a única questão é que ela não tem serrinha. Ela precisa ser uma faquinha lisa para não arrepiar a massa. Porque na hora de eu cortar, se eu usar serrinha, ela vai ficar aquelas bordas toda arrepiadinha e isso não deixa um acabamento bonito na massa. Então, não tem uma faquinha sem serrinha, sem lisa? Pode ser um estilete, só que se você pegar um estilete, você pode comprar um novinho e deixar só para tua cozinha,
né? Não pode pegar de algum outro artesanato, de alguma coisa para você usar. Não, você compra um novinho e deixa só para tuas massas de bolacha. Ou então você pode usar algum tipo de espátula, enfim, você só vai precisar um material para fazer esse corte na bolacha de uma forma mais fácil. Agora, já eu vou falar uma coisa, até você sabe que eu estou aqui, esse espaço que eu estou, ele é um sonho que eu conquistei, né? É algo que até então, quando eu comecei a fazer as minhas primeiras bolachas, não era aqui nessa cozinha que você está vendo. Então eu tive uma ideia agora e eu não vou assar essa bolacha aqui. Por quê? Porque eu acredito que você vai ver exatamente com seus próprios olhos como dá certo fazer a partir do fogão convencional da cozinha da sua casa, sem segredos, sem nenhum segredo. Então eu vou convidar você a ir para a cozinha da minha casa, para ir para minha cozinha, aonde, enfim, né? Lá faço meu almoço, minha janta, minha família usa. E nós vamos assar no fogão convencional, no meu fogão a gás, para você ver que realmente funciona e que você pode sim usar o fogão que você tem aí na sua casa, desde que ele tenha um forno, né? Porque existem alguns fogões aí que são só aquele cooktop e não tem forno, então daí não dá. Precisa ser um forno, seja ele a gás, seja ele elétrico, o qual você tiver. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer uma bolacha deliciosa. Então eu vou pegar a minha massa e vou convidar você a ir junto comigo lá pro outro lado, que tal? Deixar aqui, pegar a minha massa que está aqui no freezer. Olha só que massa que ficou, né? Então, ó, a primeira característica dela é que ela tá congelada. Se ela tá congelada, ela está o quê? Firme. Vocês lembram a diferença? Ela tava bem molinha, né? Então vamos para o lado de lá. E eu vou mostrar para vocês tudo sobre o próximo passo. Vem comigo! Então, seja bem-vinda aqui na cozinha da minha casa, que não é a minha cozinha onde eu faço as aulas para você, né? Olha só que importante. Por quê? Até então, até poucos dias atrás, era aqui mesmo que eu fazia todas as minhas receitas e depois passei a fazer todas as minhas aulas e é assim que a gente faz, né? Existe sempre um começo. Então, eu preciso explicar algumas coisas bem importantes, por isso eu vou colocar minha massa de volta na geladeira. Por quê? Não vou deixar aqui a massa amolecendo, né? Ela tende a fazer o quê? A absorver a temperatura do ambiente. Então, se eu deixar a massa aqui e for explicar para você sobre os outros detalhes do forno, da temperatura, do cortador, ela vai amolecer. Para evitar isso, eu vou colocar ela na minha geladeira. Meu Deus, né? Que por sinal, onde que eu vou colocar essa massa aqui na minha geladeira? Tá um caos aqui. Vai por cima mesmo. Então, por isso a dica que eu dou sempre para você colocar uma base. Porque na nossa geladeira de casa é disputado, né? Eu sei bem como que é, porque até então eu não tinha uma geladeira só para as minhas massas, né? Agora lá na cozinha, ok, tudo certo, só para minhas bolachas, mas até então eu tinha que disputar esse espaço. E aí a questão da base é fundamental para sua massa ficar retinha e você poder sim ocupar aquelas brechinhas na sua geladeira em cima das coisas, né? Nos intervalinhos lá você vai lá e vai colocando a massa. E essa questão de pôr uma base embaixo da tua massa é fundamental, né? Porque a gente acaba sempre disputando o espaço da geladeira de casa. E eu sei bem como é isso, porque até uns dias atrás era assim aqui comigo também. Então, significa que você não precisa ter uma cozinha exclusiva para começar a fazer bolacha. Uma geladeira exclusiva só para colocar as massas. Ou um fogão específico só para você assar. Não, você pode começar assim com o que você tem aí na sua casa. Já o método convencional, você precisa comprar muitos materiais para você começar. Qual é a atividade da confeitaria que permite você começar já com o que você tem em casa, sem grandes investimentos? Aqui eu estou te mostrando uma forma que você pode começar agora, apenas com os ingredientes da massa que você vai preparar. Uma vez que você já tem aí a sua geladeira, uma vez que você já tem o fogão da sua cozinha, e você pode sim começar assim com as suas primeiras bolachas.
Mas eu quero te explicar ainda mais. Aqui na minha bancada, eu vou precisar fazer aqui uma gambiarra para que fique um pouco mais elevado, né? Porque você percebe que tem um balcão aqui e que vai impedir você de olhar melhor aqui como eu vou trabalhar com a massa. Então, eu providenciei porque até então eu usava esse tipo de bancada mesmo. Olha só, eu preparei, então assim, isso é porque não tem desculpa, a gente dá um jeito. Então eu preparei um caixote aqui que dá a altura da minha bancada, para que você possa ver, né, plano aqui. Mas assim, ó, ainda tem uma diferença aqui, ele dá uma mancada. Então o que que eu faço? A gente tem uma tabuinha de frios aqui e eu uso exatamente aqui para ela não ficar manca. Olha só! A gente vai se adaptando com os recursos que tem. Então, se você tem alguma dificuldade, olha bem à sua volta que eu tenho certeza que você vai encontrar uma solução. Basta você querer, basta você decidir ir lá e fazer. Simples assim. A gente começa com o primeiro passo. E à medida que você vai sim melhorando, né? Com certeza. Ai, Thaís, eu queria comprar cortadores porque tem tanto cortador legal. Vou te mostrar só uma coisa para você não cometer esse erro já de início, tá? Porque o método convencional vai mostrar para você que é necessário ter aí inúmeros, não consigo nem falar um número aproximado porque não tem como calcular. Porque para cada formato um cortador, manda fazer, manda... E aí você faz o quê? Vou te mostrar aqui só para você ter uma ideia. Calma aí, aguenta aí. Olha isso daqui. Vou mostrar para você isso daqui, porque quando eu muito rapidamente, né, me percebi virando a louca do cortador e aí logo eu parei. Então eles estão armazenados aqui nessas caixas e até porque eles estão armazenados aqui eu praticamente não uso e quando uso acabo usando sempre os mesmos que eu já deixo aqui em cima de uma maneira mais fácil. Que são os cortadores básicos, são cortadores que vão me dar a oportunidade de fazer aí qualquer tema com esse formato, né? Ou então, da maneira que eu vou te ensinar, né? A partir de um molde, muito mais fácil, muito mais prático do que começar a armazenar essa quantidade de cortadores. Então, isso eu tô mostrando para vocês, porque você vai olhar assim e vai falar assim, nossa, quanto cortador! E eles acabam o quê? Tomando o espaço da minha casa. Eles acabam atrapalhando muito mais do que me ajudam. Por quê? Toda vez que eu penso num projeto, eu tenho mais liberdade de trabalhar a partir de um molde, como esse que eu mostrei para você, que nós vamos fazer agora, e que eu disponibilizei no material de apoio dessa aula. Porque eu consigo ter muito mais liberdade para trabalhar os temas a partir do molde. Ou seja, a partir de um desenho, a partir de um modelo, a partir de uma inspiração. É muito mais simples, é muito mais fácil do que eu for começar a acumular cortadores e cortadores. Eu quero inclusive que você veja só o que a minha aluna, a minha princesa MBS, Márcia, fala aqui sobre os cortadores. Olha só. Márcia Bratkowski, eu sou da Katia Biscoitos, aqui de Curitiba. Então, e outra coisa que eu acabei me especializando sem querer também é fazer personagens. Então, o meu forte é personagem. Por conta dos topos de bolo. Dos temas das festas infantis. Daí eu agora tá focado bastante em festa infantil. Porque eu me libertei de cortador, Thaís. Cortador, eu sou liberta. Amém, Jesus! Amém, Jesus. E é muito libertador não usar cortador. Gente, é muito libertador. Você viu só que maravilha? Ela pôde se libertar e não ficar refém do método convencional. Isso daqui é método convencional. E nós não precisamos de tudo isso para começar. Eu quero mostrar para você que sim, você pode começar com muito menos. Você pode começar com cortadores base, onde você vai ter um formato para fazer qualquer projeto que você sonha aqui, que ele não vai ser específico com um corte, um modelo que você vai usar uma única vez, ou quem sabe chegue nem usar.
Também você tem a possibilidade de usar alguns utensílios que você tem em casa, como um copo, como algumas tampas, alguns cortadores que você pode criar a partir do que você já tem em casa. Basta acessar um pouquinho a sua criatividade. Eu tenho certeza que você vai começar a perceber as suas próprias coisas de uma forma diferente. E vou te dizer mais. Me conta aqui se alguém do método convencional já ensinou você a fazer cortadores com garrafa PET. Olha só que praticidade! Você pode sim fazer formatos de decoração ou outros formatos com um material muito fácil, muito simples, que é uma garrafa PET. Seja aí 1 litro de refrigerante, como for. E você pode montar o seu cortador do tamanho que desejar. Olha só se não é incrível! Ou com o nosso cortador tão simples, tão prático e tão fácil. E aí você vai fazer a execução exatamente do projeto que você idealizou a partir de um modelo, a partir de uma inspiração. O que eu quero que você veja, a razão que eu trouxe você aqui para minha cozinha é justamente que você perceba que a possibilidade está aí nas suas mãos, basta você querer. Ou seja, colocar a mão na massa e começar a fazer as suas primeiras bolachas agora, com o que você tem em casa. Então, sem desculpas, né? Porque eu não quero que você fique aí sofrendo como eu sofri, que eu te falei lá na primeira aula, né? Porque os cursos que eu fazia exigiam um monte de materiais. Tá aqui um pouquinho desses materiais e que eu acabei investindo e hoje estão aí, parados, sem utilidade. Agora o próximo utensílio, vamos dizer assim, ou equipamento é o forno, tão importante e fundamental. É impossível eu fazer uma bolacha sem assar, né? Não tem bolacha sem assar. Então eu preciso do forno? Sim, eu preciso. E no forno eu vou mostrar para você que você consegue começar usando o forno convencional do seu fogão mesmo. Eu tenho aqui o meu. E olha que nem é o forno que eu comecei a assar bolachas, hein? Esse fogão já foi uma outra aquisição que eu fiz, porque aquele que eu comecei a assar bolachas foi um bem menor. Ele tinha 4 bocas, o fogão aí do meu casamento. E com o tempo, né, eu consegui substituir. Importante sobre o forno é você saber só a diferença do que você tem em casa e conhecer o que você tem em casa. Se o seu forno, independente de ele ser a gás ou ele ser elétrico, você precisa entender como que ele funciona. Se ele esquenta demais, se ele leva mais tempo para aquecer, se ele esquenta mais atrás ou mais do lado, enfim. O forno do fogão a gás, ele tem uma característica específica. Como o gás ele é embaixo, ele vai esquentar mais né, todo o espaço interno dele de baixo para cima. Então uma dica bem importante é para você assar suas bolachas quando assa no fogão a gás, no forninho do fogão a gás, colocar sempre naquela prateleira de cima. Normalmente ele tem 2 gradinhas, você vai usar a gradinha de cima. E por que isso, Thaís? Porque na gradinha de baixo, como o fogo vem de baixo, ele vai aquecer muito a parte inferior da assadeira, fazendo com que a base da sua bolacha asse antes e em cima não dê aquela coloração de bolacha mais assadinha. Então, quanto mais alto tiver essa gradinha, né, digamos assim, da metade do forno ali, vai ser a altura ideal para você assar. Já no forno elétrico, Thaís, o meu é elétrico, né, aquele comum. O que eu faço? Normalmente, ele tem um aquecedor embaixo e um dourador em cima. Então, a dica para você assar sua bolacha é ligando as 2 partes ao mesmo tempo. Ou seja, devo ligar o dourador na hora de assar a bolacha? A resposta é sim. A única coisa que você vai controlar é a temperatura. O forno elétrico, diferente do gás, ele tem uma precisão na temperatura. Então você vai ligar a temperatura sempre ideal, a temperatura exata é aquela que você vai marcar ali. Ah, eu preciso de 170 graus, vai colocar no 170 e ok, porque ele tem um termostato. Ele vai controlar a temperatura lá sozinho e vai cuidar para essa temperatura não aumentar e nem diminuir. Ele liga e desliga sozinho no tempo, no período que você programar. Já no fogão a gás, eu tenho que ligar um pouquinho a mais. Ou seja, se eu vou precisar de 170 graus para assar minha bolacha,
eu vou ter que conhecer o meu fogão para saber se ele esquenta muito ou esquenta menos, para eu poder controlar essa temperatura. Esse meu fogão, por exemplo, eu sei que eu preciso ligar ali nos 230, 240 para eu manter uns 180, 170 lá dentro. Isso é normal com o fogão a gás, tá? Outro detalhe muito importante, a bolacha amanteigada, ela precisa entrar para o forno já pré-aquecido. Ou seja, você tem que ligar antes, e aí tá uma coisa bem importante. Você conhecendo o teu fogão, você sabe se vai ligar 10 minutos antes, 15 minutos antes, 5 minutos antes. Como que eu vou saber, Thaís? Você vai ter que assar a sua massa a primeira vez para poder conhecer o forno. Quem sabe você já tenha, né, essa intimidade com o seu forno e tá tudo bem. Você já sabe que tem que ligar 5 minutos, 10 minutos, enfim. Não sabe? Vai conhecer seu forno agora. A partir de hoje, vai fazer aí o primeiro teste com o seu forno. Então, o primeiro passo que eu vou fazer agora, como eu vou assar no meu fogão a gás, eu vou fazer o quê? Vou ligar o meu fogão para ele ir aquecendo antes de eu tirar a minha massa lá da geladeira. Dá uma espiadinha que sempre tem coisa dentro do forno, né? Inclusive tem a assadeira, nós já vamos falar sobre as assadeiras aqui. Deixa eu só controlar se ele ligou bem. Então eu ligo no máximo, percebo que ele tá bem, né? A chama não apagou. E aí eu vou diminuir aqui. Não vou diminuir tudo ainda, porque até ele aquecer ele demora um pouquinho. Então, no meu, eu deixei aqui 260, vou deixar ele esquentar até eu te explicar sobre a assadeira. Enquanto isso, o forno já tá ligado, ok, depois eu vejo. Como que eu vejo? Eu já tenho mais ou menos conhecimento ali que eu tenho que deixar, como eu falei, em 240, mais ou menos, para essa temperatura. Bom, forno de casa sempre tem coisa lá dentro, né? E olha só as assadeiras que estavam lá dentro. Porque às vezes você deve pensar assim, eu vejo, Thaís, você assar umas bolachas na assadeira com um furinho, e eu não tenho essa assadeira, precisa ser essa assadeira para poder começar a fazer bolacha? Não precisa não, pode ser a assadeira que você tem aí na tua casa. Essa assadeira aqui era da minha mãe, foi aqui que eu comecei a fazer minhas primeiras bolachas. Uma forma de bolo, né? Qual que é a diferença? A diferença é que ela é alta, ela tem essa lateral aqui. Isso, se eu coloco a bolacha aqui dentro, ela vai impedir que o calor circule nessa massa que eu coloquei aqui e asse por completo. Então, uma dica bem importante é fazer o quê? Virar a assadeira assim, ó, de bruço. Bem simples de resolver. Então, não tenho aquela assadeira? Não tem problema. Vira ela de bruço e vai colocar a massa aqui em cima. O que acontece, Thaís, se eu fizer isso? Ela não tem borda para impedir o calor de circular na massa. E assim a massa assa por completo. Agora, tem uma assadeira de pizza em casa? Melhor ainda. Porque aí você pode usar sim a base normal aqui, né, a parte de dentro da assadeira, porque ela tem uma bordinha fina. Então isso significa que o calor vai circular tranquilamente aqui. Agora, detalhe bem importante que eu já vou falar aqui. Thaís, eu tenho que untar a assadeira, eu preciso passar manteiga, eu preciso passar farinha, eu preciso colocar papel manteiga. Um ponto bem importante, papel manteiga em bolacha amanteigada com formato maior, então a gente vai cortar um bolachão, né? Vamos usar aqui, ó, um bolachão, para ficar bem linda a nossa decoração. Se eu colocar o papel manteiga embaixo, vai juntar bolha. Mais um detalhe, pode acontecer que você colocou lá sem papel manteiga e levantou uma bolha. Opa, é sinal que o forno está muito quente. Então já fica essa observação aí. E você vai aprendendo e vai controlando o teu fogão, a temperatura. Abaixa um pouquinho a temperatura. Qual que é a temperatura ideal para assarmos essa bolacha, essa receita? O ideal é 170 graus. E o tempo, ele é relativo. Como assim, Thaís? Primeiro, depende da espessura da massa. Segundo, depende do tamanho da bolacha. E terceiro, depende do teu forno. Porque existem fornos e fornos. Podem ser a mesma marca, o mesmo modelo, mas cada um vai funcionar diferente do outro, né? Por quê? Depende da idade do forno, depende do uso do forno, da conservação do forno, e, enfim, uma série de fatores aí que interferem tanto no forno a gás
tanto quanto no forno elétrico, tá? Ah, Thaís, mas eu tenho um forno igual aquele teu lá da tua cozinha. Qual a temperatura? Mesma, 170 graus. Então, 170 graus de convecção, que é aquele que tem o ventilador. 170 graus no forninho elétrico convencional, ligado embaixo e em cima. E aí você vai dosar para que o seu forno a gás fique em torno dessa temperatura de 170 graus lá na parte interna. Combinado até aqui? Agora nós vamos então para o corte. E aí, como eu falei, pegou a sua massa da geladeira, pegou a massa do freezer, já vai logo pro corte, para que ele tenha um corte preciso e não deixe a massa amolecer. Ai, Thaís, eu esqueci e a minha massa amoleceu. Volta ela para a geladeira que não tem problema nenhum. Combinado? Então, vou pegar a minha massa. Então, olha só a diferença, ó. A massa está aqui, como ela está firme, diferente de quando eu trabalhei a massa, né? Na hora de abrir. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou abrir o plástico, vou pegar a mesma faquinha que eu vou cortar a massa. Pode rasgar, né? Mas só cuida, na verdade, pode ir cortando assim para não ficar pedaço de plástico na massa, né? Então eu vou abrindo assim, ó, com cuidado para não ficar com residual de plástico aí na massa. Feito isso, massa firme, vem aqui com o molde. Esse tamanho do molde que nós estamos usando, ele vai dar 2 corações inteiros e ainda alguns pedaços para você fazer uma prova, né? Então eu venho aqui, ó, com a faquinha bem firme, eu vou trazendo ela, cortando, deslizando mesmo sobre a massa, fazendo o contorno do molde, tá? Tiro sempre a bordinha, por mais que a bordinha tá aqui, né, acompanhando o cortador, eu prefiro tirar fora para ficar bem retinho, bem certinho o corte. Feito o corte, retira, ó, dá para usar de novo. Aí, importante, eu venho aqui e levanto a parte do plástico e vou tirando aqui, ó. Até porque eu tenho que ter o cuidado, já vou deixar a assadeira aqui. Vai caber, não sei se vai caber 2 assadeiras lá, vou ter que assar uma de cada vez, tá? Então, ó, o que que acontece? Cuidado, então, embaixo do plástico, coloco a mão e vou descolando aqui com a outra mão, eu auxilio. Porque o corte da massa é grande. Diferente se for um cortador usando copo, por exemplo. Com copo, né, menor e tá tudo bem. Agora, tá firme, já vai lá pro forno. Tá? Eu já vou pôr aqui no forno, ainda vou deixar aqui, ó, 260, que tá meio morno, ainda mais porque a temperatura tá baixa aqui na minha cidade. Então eu vou deixar um pouquinho mais alto, porque o meu fogão aqui é devagar, tá? Vou cortar mais uma. Ó, a maneira que eu abri a massa, que eu estiquei, dá 2 cortes inteiros de coração e ainda algumas provinhas. Ah, Thaís, e com o resto, a rebarba, o que que eu faço? Você torna a abrir ela, você pode abrir a massa, né? Se não dá aí outro corte, você torna a abrir a massa. Se ficou mole, volta para a geladeira e faz os cortes que você quer. Eu vou aproveitar aqui, ó, vou assar outra aqui. 150, 60, 70. Vou ligar esse aqui. Esse aqui aquece bem mais rápido. E vou colocar outra assadeira naquele forninho elétrico. Porque, como eu disse pra você, eu não posso colocar uma assadeira em cima da outra no meu fogão a gás. Eu posso colocar uma do lado da outra. E ele não cabe essas 2 assadeiras que eu tenho juntas. Então, vai uma de cada vez, tá? Não posso colocar massa em assadeira quente. Ou seja, se você tiver só uma assadeira,
é preciso esperar a bolacha esfriar para depois você colocar a massa de novo, né? Para poder assar. Descolando com cuidado, né? O plástico. Cuidado para não quebrar, não rasgar a massa. Thaís, aconteceu aí, peguei de mau jeito, quebrou a massa, rasgou. Abre ela de novo, tá? Opa, o forno não aqueceu ainda o suficiente. Vou colocar o que? A massa lá na geladeira. A massa tá sem plástico, mas é só para ela não perder o time dela durinha assim, para ir pro forno. Se a massa vai amolecida pro forno, ela vai continuar molinha e daí não fica esse corte preciso. Ó, esse corte, quando eu falo assim um corte perfeito, corte preciso, é essa lateral aqui quinada, né? Retinha. Quando a massa tá mole, essa lateral não fica dessa forma. Tá? Então é importante que você saiba essa diferença para justamente você... Opa, a minha massa não está bem gelada, não está gelada o suficiente. E aqui eu posso cortar com um utensílio, com um copo, né? Agora, detalhe que eu tenho que lembrar. Tamanho de bolacha. Não posso misturar tamanho grande, como eu cortei o coração, com, por exemplo, formato menor e colocar na mesma assadeira. Por que isso? O tempo é diferente. A bolacha, quanto maior, mais tempo de forno ela precisa. Quanto menor, menos tempo de forno. Espessura, a mesma coisa. Então, é uma combinação de tamanho e de espessura. Se a bolacha é grossa e grande, mais tempo. Se é fina e pequena, menos tempo. Então, sempre atenção com o tamanho da bolacha. Eu preciso desenvolver dois sentidos, olha só, presta atenção. Esse sentido para saber quando é que a minha bolacha está assada. Primeiro, não tem como negar, porque vai começar a sentir um cheirinho aí, sair um cheirinho de bolacha assada na tua casa, que não tem como abafar esse cheirinho, hein? Então, opa, cheirinho de bolacha, significa que está assando ou está assada. Segundo, eu preciso o contato visual, eu preciso observar, eu vou ver que as bordinhas dela, elas começaram a mudar a coloração. Mas não é para a bordinha ficar preta, não, a bordinha fica, a massa já é marronzinha, a bordinha ela vai ficar um pouco mais escura do que o restante. Então significa que ela está assada. E eu vou mostrar mais características para você assim que eu tirá-las do forno, que são muito importantes. Então veja só o quanto é fácil você começar a fazer bolachas sem estar investindo em materiais, em recursos, em utensílios caros. Sempre que estiver assando bolachas, fique atento aí se você está cortando e assando ao mesmo tempo. Porque muitas vezes, ó, sentir cheirinho de bolacha, já vou dar uma diminuída aqui, posso abrir o forno durante o processo sem problemas. E sempre que precisar, gire a assadeira lá dentro para que a bolacha asse por completo. E também aqui já começou a estralar. Esse forno aqui avisa que está quente, que ele começa com uma estraladeira aí. E vamos lá com a bolacha para sai da geladeira e vai direto pro forno. Tá? Agora sempre atenção, ó. Temperatura 170, não mais. Se o forno é quente, diminui um pouquinho, deixa 160. O que acontece se é muito quente a temperatura? Vai fazer bolhas. Uma outra bolha, às vezes, né? Então você já sabe que a temperatura do forno... Então aqui tá quase. Regular, já comecei a sentir cheirinho de bolacha. Não posso esquecer, bolacha aqui, ligado embaixo, ligado em cima, confere. E agora deixa eu concluir aqui que eu tava explicando, né?
Então, veja só como é maravilhoso você começar a fazer suas próprias bolachas, dar o primeiro passo, sem precisar ficar fazendo grandes investimentos. E olha só a minha aluna o que ela vai dizer. Se fosse depender do método convencional, certamente ela não iria começar a fazer bolachas. E ela pode sim, com esse método que eu ensino para você, começar a fazer bolachas e pode hoje contar uma nova história, uma vida transformada depois das bolachas. Na época eu só não tinha condições nenhuma. Tinha vindo de uma separação, de um câncer, criança pequena, desempregada, enfim, né? Meu contrato estava encerrando, eu sabia que já ia encerrar em fevereiro. A minha vida não que não tinha sentido, mas era uma vida vazia, eu me sentia muito vazia. Aí minha mãe falou, não, filha, se você quiser faz um empréstimo no banco, lá na minha conta, você parcela, né, e paga parcelado. Eu falei, mas eu não posso, não tenho dinheiro, mãe, veja bem, empecilhos, porque tem aquele ditado que quem quer dá um jeito e quem não quer arruma uma desculpa, né? Porque eu uso muito uma frase que você diz, se você não acreditar em você, quem vai acreditar, né? Então nós temos que acreditar em nós mesmos primeiro. E a partir do momento que eu comprei o curso MBS, minha vida se transformou. Porque MBS é vida, é vida. É vida porque quem toma antidepressivo com o tempo para de tomar, diminui, volta a dormir, começa a ver um mundo totalmente diferente. Quando a gente vê algo assim, os olhos brilham. Isso vai pra minha bolacha, né? E aí você fala, Thaís, e essa sobra de bolacha, o que eu faço? Vou mostrar aqui pra você. Olha só, esse tempo que nós estávamos conversando, a bolacha já ficou um tanto quanto mole. Então eu vou unindo ela aqui novamente no centro do plástico, né? Aqui, para que eu possa abrir novamente. Vou abrir aqui, ajudando com a mão. Vou pegar o rolo que eu tenho aqui nessa cozinha. Olha só, é o rolo de plástico bem simplesinho. E eu venho aqui fazendo aqui o mesmo movimento que eu fiz para abrir a massa lá no início. Só que agora ela vai estar o quê? Mais firme, porque ela amoleceu um pouco, mas ela ainda está resfriada. Então eu venho aqui e vou abrir. Se ela não estiver firme o suficiente para o corte, eu abro a massa e volto para a geladeira, tá? Então aqui para mostrar para você, e aí volta para a geladeira. Depois eu termino de assar aqui a minha massa, vou deixar o cortador aqui. Cheirinho de bolacha no ar. Vamos ver aqui. Então, o que acontece? Primeiro lugar, a massa, ela está quente, né? Como que eu sei que ela está assada? Eu percebo que ela está aqui com uma lateralzinha mais marronzinha. E eu estou sentindo o aroma, o perfume. Dois detalhes importantes. Eu tenho uma massa bem grande, tá? Ela é enorme, é um baita bolachão. Sempre tome cuidado que ela esteja totalmente assada, senão ela vai se quebrar ao meio, tá? Então assim, Thaís, como que eu vou ter certeza? Se ficou na dúvida, você pode deixar a sua bolacha esfriar um pouquinho aqui mais com esse calorzinho do forno. Meu forno faz barulho. Então eu vou deixar ela um pouquinho mais. Eu acabei de desligar o fogão e vou deixar ela um pouquinho mais lá naquele calorzinho, tá? Desligado. Já diferente desse daqui. Esse aqui eu consigo controlar um pouco mais. Outro detalhe importante, não posso tirar a bolacha quente da assadeira de forma alguma, porque a bolacha, ela tem a massa, como eu falei, é uma massa crocante, é uma massa que ela pode se quebrar, ou ela vai se quebrar se você mexer na massa quente. Então eu preciso primeiro deixar ela esfriando na assadeira, para então depois que ela estiver completamente fria, eu poder retirar, porque daí sim, quando ela esfriar, ela vai estar crocante, tá? Então sempre é bom observar quando a massa está assando, olha sempre, se for necessário, gira a assadeira se necessário, para que ela venha assar por completo. Muitos fornos, isso é bem comum,
eles acabam esquentando mais ou atrás, ou de um lado, ou de outro. E aí você girando a assadeira, você consegue então ter a bolacha aí perfeita, assada, né, de uma maneira completa. Eu quero lembrar, vou colocar tamanho aqui, é uma sugestão. Você pode sim trabalhar com o tamanho do coração menor. Você pode trabalhar com outro molde, né? Como eu falei, aqui é uma sugestão e uma amostra para que você possa sim começar as suas primeiras bolachas a partir do recurso que você já tem, sem precisar começar investindo. Então vamos esperar mais uns minutinhos para nossa bolacha terminar de assar e a gente deixar ela esfriar para poder então tirar da assadeira. Então agora vou tirar a massa do forno. O forninho reclama toda vez, né? Agora é importante, essa massa ela precisa esfriar, mas esfriar assim, ó, 100%. Não tente tirar a massa da bolacha da assadeira se ela ainda estiver quente, que como eu falei, ela vai quebrar. Por quê? Porque massa de bolacha quente é mole. Ela vai ter a característica crocante, porém depois de fria, tá? Então agora marca no reloginho, vamos deixar essa bolacha esfriar bem fria para eu tirar ela da assadeira e você ver como é fácil. Não precisa untar porque a base da massa é amanteigada, não usamos papel manteiga, não precisou fazer nada, né? Só assou assim mesmo, mas fundamental. Independente do tamanho, se for bolachinha pequena ou bolachão como a gente tá fazendo aqui, precisa estar 100% fria. Thaís, eu só tenho uma assadeira, vai ter que deixar esfriar, o resto fica na geladeira. Esfriou, coloca, até porque eu não posso usar a assadeira quente para colocar uma massa nova, ok? Marca no reloginho, vamos deixar esfriar a nossa massa para então retirar ela da forma. Massa fria, vamos lá, vamos retirar ela da assadeira. Então está aqui, primeiro passo para eu tirar da assadeira, sempre, dica importante, regra, né? Para você ter aí a massa, principalmente se ela tivesse formato grande. Vai movimentando a assadeira levemente, né? O que é movimentando? Vou fazer um movimentinho para flexionar a assadeira, como se eu fosse tirar o gelo da forminha, né? Você não dá uma meio movimentadinha, só que não vai precisar fazer tanto torcer quanto faz com gelo, mas dá essa movimentadinha. Você vai escutar uns estralinhos que ela tá desgrudando, ó. Assim que ela desgrudar, isso só acontece se a massa estiver 100% fria. Tá? Então, olha só. Se tivesse quente, ela ia quebrar. Características. Eu quero mostrar todas essas características aqui para você depois não achar qualquer coisa lá. Tem alguns furinhos? Tem, porque a minha assadeira, ela tá, olha aqui, ó, macetada, tá? Então não queira um fundo perfeito da bolacha se a tua assadeira não tá perfeita. Mas isso vai interferir ou vai estragar ou não vou conseguir fazer de forma alguma. Eu vou usar essa superfície que tá aqui melhor para fazer a decoração. Então, bolacha assada, agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso armazenar ela. Armazenar no quê? Ou num saquinho bem fechado ou num pote bem tampado para não entrar em contato com a umidade. Eu tenho aqui saquinho que tá mais fácil porque os meus potes estão todos cheios de bolacha. Então eu vou colocar ela aqui num saquinho bem fechado, bem fria. Se eu guardar no saquinho ou no pote ela úmida, ela morna, ela vai suar e vai gerar umidade, tá? Agora lógico que eu vou colocar ela no saquinho, ela tá assim firminha, mas se eu bater, se eu colocar ela por cima de alguma superfície imperfeita, ela vai quebrar. Então eu preciso sim ter cuidado, deixar ela em cima com cuidado de uma superfície plana, tá? Para ela não se quebrar. Vou fechar bem fechadinho esse saquinho, ó. Vou fazer aqui um nó, vou até tirar minha luva para ficar mais fácil para eu dar o nó aqui. Tiro o ar e vou fechar aqui. Por que eu vou armazenar ela?
Sim, vou armazenar porque nós temos aqui muito ainda por fazer nessa bolacha, né? Temos a decoração. Então a decoração é o nosso próximo passo. E eu convido você para irmos novamente para minha cozinha, para outra cozinha, né? Porque eu tenho ainda muitas coisas para te explicar. Mas o principal que eu mostrei aqui para você, olha só, como é fácil fazer com o que tem em casa, né? Com os utensílios que já tem em casa, com o forno que já tem em casa, sem precisar comprar nenhum equipamento diferente para você dar o seu primeiro passo com as bolachas. E isso tudo para mostrar para você que sim, que você pode sim fazer bolachas deliciosas, lindas e perfeitas usando o que você tem aí na tua casa. Agora, bora lá para outra cozinha que eu tenho mais para te falar. Viu só como é incrível poder começar sem precisar ainda de fazer investimentos caros ou ficar sofrendo? Você tem a oportunidade de escrever uma nova história, assim como eu e como minhas princesas. E tem muitas mulheres que estão me perguntando como é que elas podem aprender ainda mais sobre as bolachas, pois elas já estão apaixonadas. E isso que é só a nossa segunda aula. E nas próximas aulas você vai se surpreender ainda mais. E a boa notícia que eu vou te dar é que sim, que existe como você aprender ainda mais. Só que agora eu abri as portas, os portões do meu castelo para você experimentar o quanto é maravilhoso. E o que eu quero de você nesses dias é que você se dedique aplicando tudo que eu te ensinei até aqui e colocando a mão na massa. Porque hoje é apenas a segunda aula, como eu falei, e eu preparei um conteúdo super especial. Sim, eu me dediquei por você e para você, pois eu não quero que você fique sofrendo como um dia eu sofri lá atrás. Existe sim um caminho muito mais prazeroso. Com o meu método, você nunca mais vai se sentir sozinha, frustrada ou infeliz. Eu vou pegar na sua mão e nós vamos caminhar juntas. Porque como eu já te falei na primeira aula, existem 4 tipos de plebeias. A plebeia 1 é aquela que só reclama. A 2 até quer mudar de vida, sabe o caminho, mas fica dando desculpas. A plebeia 3 é aquela que até tomou uma atitude, mas está batendo a cabeça, perdida na floresta amaldiçoada com o método convencional. E a plebeia 4, ela está cansada de andar sozinha buscando apoio. Eu não tenho vergonha de dizer para você que eu já fui os 4 tipos de plebeia, mas eu decidi mudar. E agora que você já conhece os perfis de cada momento que eu passei na minha vida como plebeia, eu quero dizer algo muito importante, que nós não podemos fazer nada sobre o que passou já na nossa vida, mas nós podemos sim escolher o que nós vamos viver daqui para frente. E você que está participando do curso Bolacha Perfeita é uma candidata a princesa. Princesas são felizes, são admiradas, são realizadas e realmente realizam muitos sonhos. Eu te falei sobre o caminho mais difícil, apontando para você as dificuldades que existem nesse método convencional. E aqui eu estou mostrando para você uma forma mais fácil e mais prática de fazer as coisas. E que sim, existe sim um caminho melhor. E eu vou mostrar para você o que você precisa para chegar no sucesso. Eu vou mostrar aqui no curso Bolacha Perfeita. Eu vou mostrar para você o que ninguém mostra e de uma forma gratuita, sem segredos, tudo que ninguém me contou. Hoje você já assou a sua massa e para a próxima aula eu quero que você venha pronta, porque eu vou te ensinar o próximo passo. Não dê desculpa para você mesma. Aproveite o curso, reserve um tempo para você fazer o que você gosta. Assista as 4 aulas desse curso. Hoje você está dando o teu segundo passo. E se você quiser realmente sair daqui ainda mais inspirada e mais motivada a continuar no caminho certo, eu quero que você veja que o que o meu método fez na vida dessas princesas lindas. Assim, a mãe lava a louça, a minha filha mais nova faz os detalhezinhos com glacê, quando precisa fazer pouquinha coisa assim, e a mais velha embala. Então tá todo mundo envolvido. E o que mais me anima nisso tudo é que eu tenho a minha família junto comigo.
não é uma coisa que eu faço sozinha. Eu não sou sozinha no mundo. Eu tenho elas junto comigo. E é muito gratificante, mas muito gratificante o teu filho olhar e falar assim, mãe, você é incrível, isso tá lindo. E essa vida nova, que era assim, para mim era uma coisa perdida, hoje ela já é uma luz. E eu estou conseguindo ir na direção dessa luz e eu vou alcançar ela. Né? Então, porque você sonhou em fazer bolacha? Nunca. Nunca, meu sonho nunca foi fazer bolacha. Mas eu me achei nesse mundo de uma maneira assim, que me traz uma satisfação tão grande. Você receber comentários nas publicações ou das pessoas, de clientes, fala assim, tá uma delícia. Ontem eu fiz uma entrega de pão de mel e a cliente me disse assim, o teu pão de mel é o melhor que eu já comi na vida. Porque através das bolachas, que a Thaís chama bolachas, eu chamo biscoitos, não importa, né? Aconteceu toda essa transformação aqui, né? A minha casa ia até ali, a partir de todos os lucros e todas as minhas conquistas através desse mundo, né? Eu pude aumentar a minha casa e transformar aqui, então, a parte onde eu produzo os meus biscoitos. E a partir disto, né, a partir desse momento, tudo se modificou e não foi só uma transformação emocional, eu acho que sim, é uma transformação emocional, é uma transformação financeira, uma transformação física. Eu sinto hoje que mudou tanto a minha vida pessoal, quanto as minhas bolachinhas, assim, super mudou o nível. E hoje também, depois do curso, eu me sinto muito mais preparada e capacitada. Então, no passado eu tinha medo, insegurança de pegar alguma encomenda diferente, com um tema específico. Então, hoje eu já me sinto mais segura para conseguir aceitar as encomendas e conseguir fazer as bolachinhas. Agora eu vou mostrar para vocês algumas das bolachinhas e vocês me contam o que vocês acharam da evolução. E agora eu vou te pedir mais uma coisa. Deixa logo aqui embaixo o seu comentário. Me conta se você gostou dessa aula, qual foi o momento que você mais gostou. Eu fico maravilhada só de imaginar quantas mulheres, hoje minhas princesas, que iniciaram a sua trajetória e principalmente transformaram as suas vidas e ganham dinheiro hoje fazendo bolachas assim, a partir desse método que eu estou ensinando você, gratuitamente, simples e descomplicado, e lucrativo, é claro. E para você que já sabe, é sempre uma boa oportunidade de aprimorar ainda mais os conhecimentos. Deixar de lado o método convencional, né? Olha só, nas próximas aulas você vai se surpreender com a decoração que nós vamos fazer juntas. Nós vamos deixar qualquer medo e insegurança de lado na hora de decorar uma bolacha. Agora que você já sabe como assar sua massa e aprendeu o método correto para cortar, sem precisar ficar virando aí a louca dos cortadores, como um dia já fui, você vai assar a sua bolacha sem medo e sem segredos. E sem precisar de forno especial, hein? E você viu que pode sim, você pode começar com o que você tem aí na sua casa. E eu quero que você tenha, sim, a atitude. Tenha atitude e tenha coragem para você se permitir, para você realizar e para você acreditar. E eu quero que você coloque a mão na sua massa, porque nada adianta se eu ficar aqui ensinando, falando e você ficar aí só olhando. Ninguém corre atrás do fracasso. Então vamos correr atrás dos seus sonhos, né? Independente do tamanho do seu sonho, ele é só seu. E eu tenho um convite bem especial para te fazer agora. Eu gostaria que você seguisse o meu perfil no Instagram, no Facebook e também o meu canal do YouTube, para que você possa receber novos conteúdos sobre bolachas decoradas. E logo aqui embaixo tem os links de todas as redes sociais. E se você conhece alguma mulher que esteja precisando desse conteúdo que você acabou de assistir, compartilhe, transborde e ajude. Pois as bolachas são remédio para muitas dores e frustrações. Esse conteúdo ele é especial e ele é gratuito.
e poder ajudar mulheres que podem estar precisando de ajuda, assim como um dia eu precisei, é sempre muito bom. E antes de encerrar, eu quero lembrar para que você fique de olho no seu e-mail. Abre seu e-mail e todos os que eu envio para você. Que dessa aula aqui, como todas as outras, vai ter material de apoio super especial. Eu preparei cada detalhe para que você possa fazer a sua bolacha perfeita. Eu falei que ia pegar na tua mão, não falei? Então não deixe de imprimir esse material. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Mas eu encontro você agora na próxima aula, tá bom? Um grande beijo da Rainha das Bolachas. Tchau, tchau! Eu sou Albina, moro na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Sou casada, tenho 3 filhos e venho contar para vocês a minha experiência há pouco que tem com as bolachas, que eu sou MBS desde fevereiro. Então a minha experiência é uma experiência que não são muito boas, né, pela situação que eu já tive, pelas dificuldades, mas eu quero dizer para você assim, a Cida antes e a Cida depois. Que a Cida de antes era uma Cida bastante estressada, bastante sofrida, não tendo vontade muito de viver, né, pela situação, assim, pelo desânimo. Então, foi uns anos muito de turbulência na minha família. Mas a partir do momento em que eu conheci a Thaís, que eu conheci esse sucesso, né, que é do mundo das bolachas, então a minha vida mudou completamente. Hoje eu sou uma outra pessoa, sou uma mulher, já estou começando a me realizar como pessoa, né? Porque o desânimo faz tudo na vida da gente, né? Eu não tinha ânimo mais para me arrumar, eu não tinha ânimo mais para sair de casa, devido à situação. E a partir do momento em que eu conheci esse trabalho, que eu conheci a Thaís, a minha vida, assim, mudou radicalmente, graças a Deus.